bem-vindo ao episódio sobre o Oscar, que tá um pouquinho atrasado. Tá, mas rolou. Bem-vindo ao Popcorn. Eu sou a Gabi. E eu sou o Alan, e por motivo de força maior, o episódio do Oscar deu uma atrasadinha, mas podem ficar tranquilos que agora a gente chegou pra comentar tudo. O motivo de força maior também pode ser conhecido como fim de semestre. Todo mundo já passou por isso ou vai passar. Acredite em mim, é um horror. Podemos chamar assim também. Com certeza esse foi o maior motivo, mas a gente também precisou de um tempinho, né, pra fazer o episódio, já que a cerimônia foi agora dia 25. E falando em cerimônia, vamos começar por ela e depois falamos mais sobre os ganhadores. Assim, vocês devem saber todo o resultado do Oscar, mas agora vocês vão ouvir a nossa opinião. E isso é muito valioso, né? Eu acho que a nossa opinião, sem vocês terem perguntado, é a graça do podcast, entendeu? É a graça. Vamos falar de todas as categorias, dar um destaque maior para que a gente tenha algum comentário ou fez algum filme aqui no Popcorn. Então vai ter bastante coisa para falar. E assim, hoje eu quero pocar o limite de tempo, porque tem muita coisa para falar. Denunciou a gente com esse pocar aí, hein? Pra quem não sabe, a gente é capixaba do Espírito Santo. Vai que tem alguém assistindo a gente de outro estado, né? Será que a fama vem? Será? Mas enfim, falando de Oscar, foi um Oscar muito justo, mas teve as suas injustiças. Senão não seria o Oscar, né? E é claro, vou deixar para o final, para você terminar esse episódio. Sim, acho que não chegou a flopar, mas não teve tanta empolgação. Sendo sincero, acho que já faz alguns anos que o Oscar vem caindo assim um pouco a importância. E esse ano ainda teve a pandemia, que eu acho que afetou bastante. E teve muita gente que se posicionou na internet dizendo que os filmes desse ano foram muito fracos. Eu particularmente não achei assim tão fracos, mas talvez tenha sido um pouco por causa que não teve lançamento nos cinemas, né, e tudo mais, perdeu um pouco essa magia. Sim, isso com certeza afetou bastante. E como a gente falou em vários episódios das apostas, isso abriu muito mais espaço para os streamings, né? Para participar. E tinha muito filme de streaming participando de várias categorias e tudo mais. E algumas a gente vai falar. Inclusive a gente tem episódios sobre algumas. Mas vamos então para a cerimônia em si. Foi anunciado, teve alguns comentários de que seria bem diferente de todas as outras, que seria quase um roteiro de filme, uma pegada mais assim. Inclusive o diretor da cerimônia foi o Steven Soderbergh, que é um diretor super famoso, que fez 11 Homens e um Segredo, Traffic, vários outros sucessos aí que você já deve ter visto. E ele dirigiu essa premiação, mas eu não vi essa diferença, esse estilo de roteiro, não. Eu também não entendi por que prometeram isso, porque foi assim, bem parecido com os outros anos, a estrutura, eu digo, né? E, tipo assim, não teve um apresentador fixo, uma coisa que já vem sendo assim há um tempo. Mas no começo teve até uma cena parecida com uma abertura de filme, mas depois virou um evento normal, sabe? Virou o padrão do Oscar. Pois é, as únicas mudanças foram pela pandemia, assim. Tinha bem pouca gente na plateia, só os indicados mesmo, em mesas separadas, assim, bem distanciadas, sem aquela galera toda, né, como era no teatro. E também foram feitas gravações em outros lugares do mundo, para quem não pôde viajar, para quem não pôde ir à cerimônia. Então tinha links ao vivo com outros países. Resumindo, estruturalmente, esteticamente, foi um Oscar bem pandêmico, né? E não teve muitas mudanças, muitas novidades, então a estrutura em si não tem tanto a comentar. Mas as categorias sim, as premiações. Então vamos nela, porque eu tô a fim de falar sobre isso. Partindo então para as categorias, vamos começar com efeitos visuais. A Gabi tem uns comentários bem especiais, hein? Mas antes dela falar, essa foi a categoria mais blockbuster de todos os tempos, assim. Tinha Mulan, O Grande Van, bem filme Sessão da Tarde. Assim, o filme que ganhou a categoria foi Tenet, né? Que foi dirigido por Christopher Nolan. E, gente, foi super justo. Os efeitos são realmente muito bons. Eles mereceram essa categoria. Mas, assim, alguém realmente entendeu esse filme? Porque eu não entendi nada. Eu assisti no cinema e eu fiquei refletindo nos créditos, tentando entender o filme, mas se eu me forçar, eu ainda fico aqui boiando. Eu também não. Também achei que foi justo, mas acho que quase ninguém entendeu o filme, né? Nolan tem isso. Mas passando então para a nossa próxima categoria, que é curta-metragem
de animação. Ah, nessa categoria temos um episódio sobre o ganhador, né? O curta-metragem de animação, que inclusive foi um dos mais tristes que eu já assisti, que é o Se Algo Acontecer, Te Amo, que é um original da Netflix. Inclusive, a Netflix estava bem presente no Oscar esse ano com os seus filmes e bombou. Sim, tenho que concordar que é um dos curtas mais tristes que eu já vi, não só esse ano, como todos, assim. E indo agora para categoria de curta-metragem documentário, o ganhador foi Colette, dirigido por Anthony Giacchino, e em curta live action temos Two Distant Strangers, por Trevor Free e Martin Desmond Rowe, que é ótimo, tá na Netflix, é baseado no recente caso do George Floyd, é muito impactante, assim, vale super a pena. Olha só, aí eu não posso opinar porque eu não assisti, né? O fim do semestre, infelizmente, não me permitiu assistir todos esse ano. Mas assim, passando para categorias que eu assisti e são mais disputadas. Mank, temos Mank, que também tem episódio aqui, que foi vencedor de 2 categorias, que é de melhor fotografia e melhor direção de arte, porque direção de arte eu adoro e achei justo. O filme é lindíssimo, apesar de ser massivo, né, para assistir. Acho que até a galera de cinema, que eu comentei numa aula minha, um povinho aí achou bem massivo, bem cansativo o filme, então. Então tem mais gente nesse barco que acha o filme, assim, bem massivo, bem cansativo de assistir. Temos também o Som do Silêncio vencendo a edição, que é bem dinâmico, envolvente, e também a montagem de som, nada mais justo, né? O filme traz muita coisa interessante, carregada na sua montagem de som. Porque, afinal, assim, a história do filme é sobre isso, sobre o som, sobre o áudio. Ah, sim. O filme é ótimo olhando pra esse lado. E, tipo assim, dá uma agonia, porque você vive junto com o personagem, né? No momento que você não escuta quase nada junto, você fica assim, caraca, que sensação estranha, dá uma sensação estranha. E eu achei justíssimo ele ganhar, porque foi perfeito olhando nessa visão, né, questão do som. E ainda falando no quesito som, aí a gente tem Soul, né, que ganhou 2 premiações também, como o Mank, mas ganhou uma de trilha sonora, que inclusive é muito boa, né, pra quem gosta de jazz, essas coisas. Eu achei sensacional. E ganhou como a melhor animação do ano, que é lindíssima, justo, e eu chorei. Mas assim, tem outras animações muito melhores, é claro. Mas essa, eu acho que não foi tanta animação assim infantil, né? Eu acho que Soul tem uma pegada mais profunda, mais adulta, né? Mas lindíssimo, achei justo. Foi muito merecido. Como a gente falou, essa categoria de animação estava muito concorrida, só tinha filmaço, mas Soul era o favorito e levou justamente, né? Mas voltando para as categorias mais técnicas, a Voz Suprema do Blues acabou não levando os principais prêmios, infelizmente, mas saiu com 2 conquistas de melhor maquiagem e melhor figurino. Né? Pelo menos isso, porque Chadwick foi injustiçado. Sim, foi injustiçado, mas foi um prêmio importante, né, de maquiagem. Foi também muito significativo porque foi a primeira vez que mulheres negras ganharam essa categoria. E isso é muito importante, além do atraso, né, que não deveria ser logo tanto tempo depois, tanto tempo de vivência de Oscar, mulheres negras ganharam essa categoria. Isso é muito importante. E falando em representatividade, o filme Judas e o Messias Negro, que conta a história do líder dos Panteras Negras, levou 2 estatuetas, a de melhor ator coadjuvante para Daniel Kaluuya, que para quem não está lembrado é o ator de Corra, e nesse filme ele é aquele coadjuvante quase principal, assim, muito destaque, e tava demais. E a segunda, inclusive, foi para melhor música original, a música Fight For You, The Her, que foi bem merecido. Her é bem, eu gosto, é bem ótima. É ótima, eu gosto bastante. Mas assim, voltando para documentários, agora, longa-metragem, tivemos uma certa polêmica aí. Sim, o vencedor foi o Professor Polvo, que conta a história de uma certa amizade entre um mergulhador e um polvo, e muita gente não gostou, assim. Alguns acharam meio forçada pelo filme essa amizade entre os dois, e outra reclamação foi que tinham outros documentários sobre temas bem mais relevantes socialmente, e que também eram ótimos, obra-prima, e acabaram perdendo pro Professor Polvo. Olha, são bons argumentos, viu? Mas assim, falando em outro filme polêmico que ganhou foi Drunk, né?
de melhor filme internacional. Ele é da Dinamarca e fala sobre um grupo de professores que decidiam testar uma teoria de que seriam mais felizes vivendo com álcool no sangue. Então é geral bêbado o tempo todo. Inclusive o DiCaprio já comprou os direitos autorais, né? Que fez um remake, então vai ser um tipo de Lobo de Wall Street 2, sabe? Indo para as categorias de atuação agora, o melhor ator ficou por Anthony Hopkins, que já tinha ganhado o prêmio nos anos 90 com O Silêncio dos Inocentes, tirando o prêmio do Chadwick Boseman para tristeza de alguns aqui, né? Aff, que ódio. Eu queria muito que ele tivesse ganhado, mas o Anthony também tá incrível, hein, meu pai. E ele faz um senhor lidando com a demência, né? E ele mesmo falou que é uma coisa que ele tem muito medo por ter uma idade já avançada, né? Então ele entrou com tudo nesse papel e mereceu o prêmio. Apesar de, né, ser injusto. Mas ok. E lembrando também que o roteiro ajudou, inclusive meu pai ganhou o melhor roteiro adaptado, ele é originalmente uma peça de teatro. E como melhor roteiro original, ficamos com Bela Vingança de Emerald Fennell, que não foi uma surpresa, mas essa categoria, na verdade, não tinha um favorito. E a Bela Vingança não saiu aí de mãos abanando, digamos assim. Melhor atriz coadjuvante foi para Yoon Young-jong por Minari. E abrindo parênteses aqui, que foi o melhor momento da cerimônia, com certeza. Ela foi muito engraçada no discurso, fez piada com o Brad Pitt, que entregou o prêmio para ela, falou bastante, foi bem legal. E agora, para finalizar essa lista, temos 3 finais categorias que foram para o mesmo filme. Pois é, isso mesmo. Nomadland ganhou a melhor direção para Chloe Zhao, melhor atriz para Frances McDormand e o grande prêmio de melhor filme. Assim, não que eu concorde. Ainda mais na melhor atriz, não concordo. Mas ganhou, né? Fazer o quê? Sim, foi o grande ganhador da noite, como era esperado, né? Não foi surpresa para ninguém. A Frances está aí com seu terceiro Oscar, quase chegando a Katharine Hepburn, que tem 4. É assim, será que chega? Mas então, falando de mulheres incríveis, Chloe Zhao é a segunda mulher a ganhar o prêmio de melhor direção. E não tinha que ser diferente, né, gente? Nomadland é muito bom. É um filme ótimo, por causa da sua direção, claro, tem os atores, que já que a maioria não eram profissionais, foi merecido. Nesse quesito eu achei bom, gostei, achei justo, porque não eram atores profissionais. Mas, assim, não que Frances tenha sido melhor que Viola Davis, né? Mas quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu? Mas, assim, esse filme foi um avanço, de novo, histórico para a história do Oscar, né? Com esse tanto de vivência, é apenas a segunda mulher, entendeu? É uma coisa forte de dizer. E tem que ser comum mulheres ganhar esse tipo de papel. Mas, assim, aí, Histórias 2021 fazendo história, né? Marcando a história do Oscar. Sim, com certeza. E fechou com chave de ouro, né? Esse Oscar que foi, assim, bem representativo. Sim, com certeza, com certeza. Acho que as medidas de inclusão vêm tendo um resultado muito grande. Tipo, nesse ano a gente teve muita mulher, muitas pessoas pretas, e até o momento que foi apresentado a linguagem de sinais, né, Libras, e isso foi um avanço, isso foi incrível. E, tipo, eu espero que continue esse avanço na diversidade, né? Porque o Oscar é um evento muito grande, muito branco, muito másculo, né, digamos assim. Então, isso é muito bom para a história do Oscar, né? A gente vê a mudança. É uma história do mundo, a história do cinema. A gente vê a mudança a partir daí. Então é isso, galera. Conseguimos falar de todas as categorias. Muitos filmes aí tem episódio no Popcorn, então procura lá pra ouvir. E esse foi o nosso resumo do Oscar 2021. Espero que tenham gostado. Então é isso. Esse foi o nosso Oscar pandêmico. Tivemos muitas injustiças? Tivemos. E tivemos galera no Twitter reclamando que esse ano os filmes estavam super chatos. E eu acredito que não. Acho que os filmes desse ano foram muito mais profundos, né? Trouxe muita carga histórica, emocional, como A Voz Suprema do Blues, o Sete de Chicago, Minari, Nomadland, né?
teve vários outros que trouxeram essa carga histórica, carga emocional, uma coisa mais profunda, né? Tipo, Meu Pai. Então, e tivemos marco histórico, né? Eu, como mulher e mulher preta, eu sinto uma evolução muito grande nisso, né? Porque o Oscar é um evento muito branco, muito másculo, digamos assim. E ver essas pessoas ganhando esses papéis grandes, a gente fica com o coração quentinho, né? E isso é tudo, gente. Tudo. A gente vê a mudança do mundo a partir daí, de pequenas coisas, pequenos prêmios ou grandes prêmios, né? Sendo ocupados pela minoria, né? Porque a gente não é a minoria. Enfim, é isso. Esse Oscar foi muito importante, apesar de não ter sido grandioso como os outros anos, né? Impossível com essa pandemia. E eu acredito que não flopou, mas, enfim. É isso, o episódio vai ficando por aqui. Desculpe pelo atraso, o fim de semestre não permitiu, mas saiu. É isso, um beijo e tchau, tchau. É isso, galera. Falou. Até a próxima.